Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho desta noite, agradecendo desde já a companhia desses benfeitores espirituais que estão conosco, nos fortalecendo, nos amparando. Com toda certeza, toda a equipe espiritual do Self está aqui, chegando no lar de cada um de nós, nos trazendo essas vibrações amorosas de fortalecimento, de sustentação, nos transmitindo essas energias de saúde, de paz, energias que nós vamos sentindo impregnadas em nosso coração. E assim, vamos, com os nossos corações unidos, a Jesus, agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro com o Evangelho. E te pedimos, Pai querido, que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, que possamos ter lucidez para compreendermos os ensinamentos das leis divinas, do Evangelho que Jesus nos trouxe, como essa bússola que nos orienta o caminho a seguir, o caminho para encontrarmos a felicidade. Permita, Jesus, com que nessa noite os nossos corações estejam receptivos, a nossa mente assim aberta, e que juntos possamos perseverar na busca do aprendizado, mas também na prática desses ensinamentos, Senhor. Essa prática que ainda é tão difícil para cada um de nós, mas que a cada dia nós possamos nos superar através do aprendizado, da perseverança e da confiança em nós mesmos e no amparo de Deus, que vem através dos benfeitores amigos comandados por Jesus. E assim nós vamos iniciando o nosso encontro de hoje, nos unindo dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, que todos nós, possamos estar com os nossos corações abertos para percebermos todo esse amor que emana de Jesus para nós nesta noite. Vocês já perceberam como ultimamente a palavra gratidão tem sido uma das mais escutadas? Nunca se falou tanto de gratidão como nos dias de hoje. E nós recebemos a gratidão através de mensagens, de textos, de frases. E nós também temos o hábito, de colocarmos quando fazem alguma coisa, ou escrevemos gratidão, ou colocamos aquele símbolozinho, do WhatsApp ali, com as duas mãozinhas em oração, ou aquelas mãos espalmadas para o alto, que assim seja, gratidão. Então, falar de gratidão é novidade? Não é novidade. Quando Jesus esteve aqui conosco, ele trouxe ensinamentos para nos ajudar, para que nós possamos aprender a ser felizes. E sabendo da dificuldade que todos teríamos e continuamos tendo, em entender, em praticar o Evangelho, Jesus, então, convocou os seus trabalhadores para nos ajudar. E sim, os seus discípulos, estiveram sempre à frente, levando, relembrando a mensagem de Jesus em todos os tempos. E assim que após a morte de Jesus, Paulo de Tarso foi o grande responsável pela disseminação do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus para o mundo. Primeiro, ele perseguiu os cristãos por tanta convicção e amor às leis judaicas, achando que aqueles ensinamentos estavam em desacordo com o judaísmo.
Mas depois, lembram-se da história, não é? Quando ele estava indo pessoalmente buscar aqueles atrás, não é? Daqueles homens que perseguiam Jesus, atrás de Ananias, ele encontra-se na estrada de Damasco, o encontro dele com Jesus, aquele encontro emocionante, onde a luz de Jesus ofuscou Saulo de Tarso, e onde a partir daquele momento ele sentiu ser tocado as suas fibras mais íntimas do coração, e ali de joelhos, sem saber quem era, pergunta e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem sois vós? Eu sou Jesus. E a partir daquele momento, Paulo buscou com todas as suas forças saber de Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus, mas vivificar esses ensinamentos. E ele foi o responsável, então, por levar os ensinamentos de Jesus para o mundo, saindo dali dos judeus e indo para toda aquela região da Grécia, para Roma. Então, todos os lugares que ele foi, formaram-se comunidades de cristãos, e Paulo se comunicava com essas comunidades, dando orientações, suprindo as necessidades daquelas pessoas que tinham tanta dificuldade em colocar em prática esses ensinamentos, escrevendo cartas. Então, na primeira carta aos cristãos da Tessalônica, que é uma cidade grega às margens do Mar Egeu, Paulo fez uma recomendação importante para toda a comunidade cristã, que nós fôssemos gratos a tudo, porque essa é a vontade de Deus, que veio esta vontade através de Jesus. Então, por que essa recomendação? Por que recomendar que nós dessemos graça em tudo? Porque a gratidão traz muitos benefícios para nós. Esses benefícios são descritos pela literatura espírita e hoje até pela neurociência. A gratidão é uma dessas emoções superiores que nos trazem alegria, que nos trazem paz, bem-estar, porque a gratidão nos ajuda a ver, a reconhecer as bênçãos da vida. E vejam que interessante que esses benefícios acontecem. Por quê? Porque esse sentimento da gratidão, a emoção também que a gratidão provoca, ela no nosso corpo físico estimula a produção de dopamina, que é conhecida até como hormônio da felicidade, né? Que é essa substância, esse hormônio, que quando ativada, cai na nossa corrente sanguínea, não é? E ela provoca essa sensação de prazer, de satisfação, que aumenta também a nossa motivação. Então, isso causa um impacto no nosso corpo físico e, consequentemente, no nosso corpo espiritual. E nós, como esse ser integral de espírito e físico. E gratidão é algo assim mágico? Não. Gratidão é um treino, é uma conquista que nós vamos adquirindo com a nossa maturidade espiritual. Então, conforme nós vamos nos conscientizando do porquê de estarmos aqui, da nossa responsabilidade diante da vida, da nossa construção da felicidade, da compreensão que nós vamos tendo das leis divinas, nós vamos ficando cada vez mais propícios e hábeis a ter esse conhecimento. Então, essa conquista da gratidão, ela nos proporciona esse estado também de felicidade espiritual. Porque isso, ser grato, é um estado de espírito. Só que ser grato é algo que vai muito além de levantar a mãozinha, não é? Ou de falar, eu sou grato a tudo de bom que eu tenho. Não. Ser grato não é referente só às coisas boas, aos fatos positivos,
Mas veja, Paulo disse, a tudo que está presente em nossa vida. Ele começa assim, né? Em tudo dai graças. Então, se nós começarmos a nos habituar em nos recolhermos intimamente, ficarmos em silêncio, longe do barulho do mundo, e começarmos a pensar por um minutinho, um momentinho, pelo que nós podemos ser gratos, com certeza nós vamos encontrar muitos, muitos motivos. Começando por aquilo que os nossos olhos podem ver. O sol que brilha, a chuva que faz brotar da terra, então, o nosso alimento, até o temporal, que parece ser algo assim que causa tanto estrago, mas que purifica o ar. Ser grato ao sofrimento, que é ele que nos aperfeiçoa. A doença que nos chama atenção para alguma coisa que está acontecendo de errado. Até ser grato às pessoas difíceis, que nos dão a oportunidade de aprender a perdoar, a compreender, a ter paciência, né? A ter tolerância. Olhar para a nossa mesa. Somos gratos à comida que nós temos, o ar que entra pelo nosso pulmão, a vida que está aqui no nosso corpo. Nós somos gratos pelo dia de hoje. Então vamos olhar o que nós temos hoje e sermos gratos pelo dia, por tudo que aconteceu hoje, do jeito que ele foi, com as alegrias, com as incertezas, com todos os desafios que esse dia nos traz, porque esses desafios são instrumentos para nós crescermos. Então, a gratidão que gera todo esse bem-estar, essa gratidão resultante da maturidade, é aquela gratidão que não olha apenas as coisas que aparentemente nos trazem alegria, mas também aquilo que nos causa angústia, sofrimento, dificuldade. Porque nós não sabemos exatamente o porquê de estarmos passando por determinadas situações. Mas a doutrina espírita nos ensina que tudo tem um motivo, que nós estamos aqui vivendo experiências necessárias ao nosso aprimoramento, à nossa reeducação, de situações inadequadas que nós já fizemos em vidas anteriores. Então, exatamente aquilo que nós fizemos, nós não sabemos. Podemos ter uma ideia observando as situações desafiadoras que temos pela frente. Mas uma coisa é certa: um dia, lá na frente, nós vamos reconhecer os benefícios do aprendizado que essa dificuldade nos proporcionou e nós vamos ser felizes. Então, nós temos que também ter o quê, gente? Vamos olhar e sermos gratos, porque nós temos a oportunidade hoje de tomar as rédeas da nossa vida, a oportunidade de nos transformarmos. É por isso que nós estamos aqui, para nos transformarmos em pessoas melhores. Que bênção, que maravilha que é isso! Então, que nós possamos ser gratos, não é? Porque nós temos força para passar por esses momentos difíceis. Gratos porque nós temos luz em nosso coração. Às vezes uma luz que ainda é fraquinha, não é? Mas que nós podemos acender essa luz e fazer com que essa luz brilhe cada vez mais. Nós possamos olhar e aprendermos a ser grato por podermos, então, experimentar tudo isso aqui e agora. A beleza da vida, os milagres da vida estão por toda parte, se nós nos permitirmos enxergar. Quantos motivos, não é, para sermos gratos? Falamos alguma, mas tem tanta coisa ainda.
Então, a gratidão, meus queridos, é um sentimento, uma emoção, podemos falar tudo, né? A gratidão desencadeia um reconhecimento por essas dádivas e também, ao mesmo tempo, esse reconhecimento da necessidade que nós temos de mudar. Porque ela vai permitir com que cada um de nós reavalie a sua vida e se posicione diante das dificuldades. Mas não como vítimas, mas sim como felizardos por termos oportunidade de ficarmos quites com as leis divinas. E quando nós vamos trabalhando isso ao nosso interior, essa compreensão de que a vida nos dá a oportunidade de melhorarmos, de nos redimirmos, de nos reeducarmos, que não existe castigo, que tudo tem um motivo, nós vamos então amadurecendo e a gratidão vai atingindo níveis cada vez maiores. E quanto maiores níveis nós vamos atingindo, mais bem-estar nós vamos recebendo e melhor vai ser também o nosso relacionamento com o outro. Porque quando nós estamos nos sentindo fortalecidos, amparados, resignados, bem, nós vamos conseguir o quê? Com que o nosso comportamento transforme as nossas relações. Então, nós vamos contagiar aquele que está ao nosso redor. Vamos, sendo gratos a Deus, entendendo o sofrimento, nós vamos nos aproximar das outras pessoas, para que, por amor, nós também sejamos um instrumento de levar alívio para aquela pessoa. Então, gratidão, quando nós formos realmente refletirmos, é muito mais, não é, do que juntar as mãos, levantar as mãos e escrever gratidão da boca para fora. Gratidão é um agente transformador de vida, transformador de relação. A gratidão nos estimula, não é, a dar para a vida as bênçãos que a vida nos dá. Então, todas as vezes que servirmos a um semelhante, que servimos a um animal, a uma planta, nós estamos servindo a Deus. Estamos mostrando a nossa gratidão à vida, a Deus, porque Deus se manifesta através de cada um de nós. Então, quando Jesus falou que fora da caridade não há salvação, que é o amor que cobre uma multidão de pecados, o que é o amor, se não é a nossa relação com Deus? Gratidão também é amor. É nós amarmos a nossa vida, amarmos as situações que estão acontecendo. E amar é fazer o bem. E quando nós fazemos o bem, nós também estimulamos a dopamina. E por isso que fazer o bem é aquela sensação que não vai embora, que é permanente, porque isso é o que fica. E quando nós fazemos o bem, nós beneficiamos não só aquele que está ao nosso redor, aquele que está sendo o destinatário da nossa ação benéfica, mas principalmente nós estamos auxiliando a nós mesmos. E todo o bem que nós fazemos hoje, nós iremos colher no futuro. Um futuro que pode ser próximo, um futuro que pode ser distante, mas sempre no momento oportuno, nós vamos colher todo o bem que nós fazemos. E sobre isso tem uma historinha. Então, tinha um rei que ele tinha 10 cães selvagens, aqueles cachorros bravos, não é? E quando um servo cometia algum erro, ele mandava jogar aquele servo para os cães para serem devorados. Ai. Um dia, um dos servos mais antigos cometeu um pequeno deslize. E, imediatamente, o rei, então, ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo, então, se atreveu a pedir um último desejo. E ele diz assim: ó, meu rei, eu te servi por 10 anos. Por favor, majestade, me conceda
pelo menos 10 dias antes de me jogar aos cães. Não, me deixe lá com os cães, mas longe deles, assim, com uma grade, separado, assim, por favor, me dê essa oportunidade. E aí o rei considerou, então, que seria um pedido razoável, afinal de contas, 10 anos, né, que ele serviu, e atendeu. Então, pediu para que os seus outros subalternos ali colocassem aquele servo que cometeu aquele deslize na prisão, e ali na prisão, o servo então pediu para preencher o seu tempo ocioso cuidando daqueles cães durante os seus últimos 10 dias de vida. Então ele pediu para ser jogado ali, um pouquinho longe do cachorro, e lá ele foi pedindo, posso ser útil? E os guardas que tinham que tomar conta dos cachorros falaram, deixa ele fazer o serviço então. E o servo então passou o tempo fazendo o quê? Limpando o canil, alimentando os cães, deu banho, mas com muito, muito carinho. Ele buscava dar amor para aqueles cães. Tirou aquele medo do seu coração para que aqueles cachorros não sentissem aquele seu sentimento, não é? E ali envolveu aqueles cachorros naquele carinho todo. Passado, então, os 10 dias, o rei ordenou que os seus guardas levassem, então, aquele servo para ser jogado aos cães. E assim foi feito. No entanto, para surpresa de todos, os cães não atacaram o servo. E sim, o encheram de lambidas, de carinho, aquele rabinho batendo para todo lado. E sem entender nada, não é? O rei perguntou, mas o que aconteceu com esses cães tão ferozes? E o servo respondeu, ora, senhor, eu servi esses cães por apenas 10 dias e eles não se esqueceram do meu serviço. Já o senhor, majestade, eu o servi por 10 anos e no meu primeiro deslize, o senhor esqueceu tudo aquilo que eu fiz. O rei caiu em si e ordenou que libertassem o servo. Num primeiro instante, nós podemos pensar, como o rei teve a capacidade de fazer isso com seu servo, dando mais importância a um errinho, ao invés de focar em todo o trabalho bem feito que o servo já tinha feito. Mas se nós pararmos para pensar, será que nós não fazemos isso conosco mesmo, de vez em quando, ou com aquele que está ao nosso lado? Muitas vezes, nós focamos em uma coisa ruim, em uma coisa que deu errado, ou que nós fizemos de errado, e deixamos passar batido tantas coisas boas que já aconteceram e que nós fizemos. Então, a gente não se perdoa de uma coisa que fizemos de errado. Agora, por que nós temos ainda esse comportamento de olhar o que nós fazemos de errado ou o que o outro fez de errado e não lembrar das coisas boas? Porque nós estamos acostumados ainda a ser grato apenas ao que aparentemente nos faz bem. Porque a gratidão está sendo construída ainda em cada um de nós. Nós ainda não temos, né, a maturidade suficiente para identificar que este planeta é um celeiro de bênçãos. E é por isso que nós nos esquecemos com muita facilidade todo o bem que nós recebemos, mas nós lembramos sempre daquilo, do mal ou das coisas que nos afligem. Meu Deus, como nós somos ingratos ainda, sem percebermos, sem nos darmos conta. Quantas vezes nós somos ingratos em não perceber uma ajuda? Mas agora nós temos que focar no contrário, abrir os nossos olhos para vermos, né, tudo aquilo que nós já falamos no começo das bênçãos e muito mais coisas que nós temos. Porque gratidão é esse exercício de focar no bem. É essa chave, então, que abre a porta para a nossa felicidade. Todos nós queremos ser felizes.
E nós, se quisermos, podemos sentir essa felicidade agora, aqui, nesse instante, se nós formos gratos. Se nós fecharmos os olhos e percebermos as energias positivas que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, a alegria que nós sentirmos de estarmos aqui nesta noite unidos, buscando compreender os ensinamentos de Jesus, nos esforçando de verdade para colocar em prática essas recomendações, nós vamos sentir uma alegria muito grande, porque nós poderíamos estar em outros lugares fazendo coisas não tão adequadas. Então vamos abrir os nossos olhos e ver esse presente lindo que nós ganhamos de Deus, a vida, e o viver aqui e agora. Não há 20 anos atrás, por que estou vivendo, passando por tantos momentos do mundo que está de cabeça para baixo? Não, tudo está sob o comando de Deus. E se nós estamos aqui agora, é porque esse tempo, esse momento importante para nós. Então, o que quer que o dia de hoje nos traga, o que o dia de hoje nos trouxe, o que o dia de amanhã nos traga. Um parente difícil, uma doença, um desemprego, a morte de um ente querido. Vamos ser gratos, vamos confiar, vamos orar. Orar sempre. Paulo, na carta, também dizia isso. Vamos orar sempre, porque a oração conforta, a oração acalma, a oração faz com que nós saiamos daquele padrão negativo e possamos abrir a nossa sensibilidade para sentir essas energias benéficas que emanam sobre nós. Ao contrário da reclamação, que não vai resolver nada e vai nos deixar ainda mais tristes, mais desorientados, mais infelizes. A nossa vida aqui é temporária. É um trechinho muito pequenininho diante da eternidade. Então, não vamos focar no que é negativo. Vamos focar no que é positivo. Vamos sentir a presença de Jesus aliviando o nosso fardo. Não é fácil, não é, ai, parece que está dando receitinha de bolo. Não, é um esforço danado, não é muito esforço. Tanto que várias vezes nós já falamos aqui que Chico Xavier, num momento muito difícil da sua vida, rogou a Emmanuel que pudesse levar o seu pedido a Maria Santíssima, porque estava tão difícil. Não as dificuldades materiais que ele tinha, mas tanta perseguição, tanta incompreensão, como doía. E aí, Emmanuel retorna e diz a ele que Maria tinha dado uma resposta para a sua oração e disse: tudo passa, meu filho. Então é isso. Aqui é temporário e tudo passa. Os momentos felizes passam, mas os momentos tristes, infelizes, também passam. E se nós não queremos repetir situações desagradáveis, dolorosas, vamos aprender a mudar a nossa vida hoje. Então, hoje, o que Jesus nos pede? Sejamos amor, sejamos luz e vamos juntos iluminar o mundo. Numa escuridão danada, um único vagalume já é capaz de mostrar uma direção. Nós somos esses vagalumes, luzinha pequenininha, mas juntos nós podemos fazer a diferença, sim. Então, muita, muita gratidão, meus queridos, por vocês estarem aqui. Gratidão a Deus de permitir esse estudo de hoje. Gratidão pelo carinho, pela acolhida dos seus corações e que possamos permanecer envoltos nessa paz de Jesus. E que nessa noite
nós possamos nos despedir na certeza absoluta do amparo divino. Na certeza absoluta de que quando abrimos o nosso coração e somos gratos, nós vamos enxergar o mundo com outras cores. E assim, a cada vez que nós nos esforçarmos e conseguirmos, essa alegria que nós vamos sentir vai contagiar o outro. Sejamos luz, sejamos amor, sejamos paz, sejamos gratos. E uma maneira de demonstrarmos a nossa gratidão é oferecermos esse amor a Jesus. Esse amor que vem em forma de vibração. Essa vibração que nós queremos envolver o nosso planeta, para que essa humanidade, todos nós possamos aprender a enxergar as bênçãos da vida, a enxergar essas oportunidades maravilhosas que nós temos de aprender, de servir e de amar. Assim que o amor possa fazer morada em nossos corações, que possamos aprender a respeitar o nosso próximo, a estender a mão, que possamos levar a nosso desejo de que todos encontrem a saúde espiritual e física, que tenhamos a paciência, o bom ânimo, a coragem, a força e a fé para enfrentarmos esses momentos difíceis e tão desafiadores. Que tenhamos essa força de aprendermos a sermos gratos a esses momentos dolorosos. Vibremos amor, entendimento, pacificação ao nosso país. Paz aos países em guerra. Vibrando para que os corações dos líderes da Rússia, da Ucrânia, possam encontrar guarida a inspiração dos benfeitores amigos, para que cessem essa guerra. Vibremos para que todos aqueles que estão desorientados encontrem mãos amigas, que em nome de Deus possam auxiliá-los a se reencontrarem. Vibrando assim pela nossa juventude, para que sejam conduzidos no caminho do bem. Vibrar por aqueles que se enganam nos vícios de toda a ordem, para que possam ter o despertar para aquilo que eles estão fazendo com eles mesmos e encontrarem a força de se libertarem. Vibrar, Senhor, pela harmonia, pelo respeito em todos os lares. O fortalecimento por todos os trabalhadores do bem. Vibrando a esperança por todos aqueles corações que passam necessidades materiais. E vibrando para que o coração daqueles que podem doar sejam tocados pela generosidade e assim estendam a mão a todos os necessitados. Vibramos por nós mesmos, por nossos familiares, amigos, pelos nossos locais de trabalho, para que possamos encontrar sempre essa força de nos mantermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, nós damos por encerrado o nosso encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus.